Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Nessa noite quero dar uma palavra bem breve, mas acredito que vai falar com você porque ela tratou muito comigo. Deus me gerou essa palavra de maneira muito clara, assim, daquilo que Ele trouxe através desse versículo, mas que, em nome do Senhor Jesus, ela venha a ser usada para transformar a vida de vocês também. Amém? Queria que você abrisse, se você puder, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Um versículo muito conhecido. Romanos 8, 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Quem aqui ama a Deus? Amém? Glória a Deus. Então fala aí para o seu irmão: todas as coisas... vou de novo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Cooperam para o seu bem. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. E essa palavra é tão poderosa que muitas vezes a gente deixa ela ser simples demais. Quando as coisas são muito simples, a gente deixa ela na simplicidade, mas não entende que a simplicidade ela tem algo profundo. E quando a gente entende aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a entender que todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando a gente começa a entender que todas as coisas cooperam, vai além daquilo que a gente acha que está cooperando para o bem. Porque muitas vezes é o que a gente pensa, né? Quando as coisas estão indo bem é porque está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus. Mas aí quando as coisas vão mal, aí não está cooperando para o meu bem, tá indo mal. Então, não, quando a gente entende essa palavra, a gente entende que até aqueles momentos que são complicados, aqueles momentos que a gente acha que está na merda, que a gente fala, mas é aquilo que está cooperando para o seu bem. Amém? E aí, a primeira palavra aqui que me alertou nesse versículo foi essa palavra sabemos. Em algumas versões são alguma outra palavra, mas nessa versão que eu li aqui diz assim: sabemos que. Ou seja, quando sabemos é que é algo de convicção. É uma certeza que nós temos. É uma convicção que nós temos que ter. Então você tem que estar certo de que todas as coisas cooperam para o seu bem. A segunda é justamente essa, que todas as coisas, não é algumas coisas, não é alguns caminhos, não é alguns detalhes, mas são todas as coisas. Tanto aquelas que nós nos alegramos, como pelas que nós somos provados. E aí isso me levou a uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é a história de José. Aí a gente vai começar uma breve história aí de José. Em Gênesis 37, versículo 3 e 4, a gente tem aí um início dessa história. Nessa passagem diz assim: Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então aí a gente já começa a ver o início da história de José, que já não é muito boa. Para José, né? De certa forma. Porque ele era o mais amado de Israel. Ou Jacó, como ele é mais conhecido. Então, ele tinha ali seus 12 irmãos, mas ali, Israel amava mais a ele. Claro que na Bíblia fala que por conta da velhice, quando ele estava mais velho, ele teve José, então ele teve um apreço maior por José. Então, ele era o filho queridinho dele. Então, acaba que José começa já a lidar com uma situação ali na família dele, no lar dele, que ele não era uma pessoa muito querida. Por mais que Israel, Jacó,
amava ele, era o que ele mais amava, ele tinha todo um outro redor que devia detestar ele. Aí a gente imagina, quando ele tem uns irmãos que já não gostam dele, imagina os filhos dos irmãos dele, imagine as mulheres dele. Então, tipo assim, eu imagino ali José como detestado, tipo assim, não tinha ninguém que gostasse dele, era jogado de canto, então não era uma situação fácil para José. Então ele já vivia num ambiente que não favorecia ele a conquistar as coisas dele, a acreditar no seu propósito, no que Deus tinha para a vida dele. Então talvez fosse uma situação ali para José complicada. Mas aí não para por aí. Porque aí em Gênesis 37, do versículo 5 a 11, a gente tem um decorrer dessa história aí. Diz assim, a partir do versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e os irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu viremos e nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Aí você imagina a situação. José já era odiado por ser o favorito ali de Israel. E eu fico imaginando como ele teve coragem de chegar nos irmãos dele e contar esse sonho. Porque assim, ele já era detestado. Antes dessa passagem, já fala que ele já era odiado. E aqui fala que ele foi odiado ainda mais, porque ele teve a ousadia e a coragem de contar esse sonho para os irmãos dele. Então, depois que ele começa a contar esse sonho para eles, aí os irmãos começam a odiar ainda mais. Aí José se encontra numa situação pior do que ele já estava. Ele já era odiado. Mas ainda falando de sonhos que ele seria, vamos dizer, que os irmãos dele se dobrariam diante dele, aí já é uma situação ainda mais criteriosa para José, né? Ele já era odiado. Mas falar ainda que os seus irmãos se ajoelhariam diante dele, aí era uma coisa que eles não iam aceitar. Então já estavam odiando mais ainda. Mas aí não para por aí, né? Em Gênesis... Espera aí. Em Gênesis 39, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Aí a gente vê que, depois de ter contado esses sonhos para os seus irmãos com a ira, vendem ele como escravo, jogam ele lá no coisa, vendem ele como escravo. Desculpa. Então, nessa situação, José já estava numa situação mais difícil porque ele já tinha sido mandado embora de casa. Já tinha sido vendido pelos seus irmãos, então não era nem um pouco do agrado dos seus irmãos que José estivesse no meio deles, da sua família. Então, para isso, eu imagino que José deve ter se entristecido de uma maneira muito grande, porque a sua família não amava, sua família desprezava ele, ainda mais pelos sonhos que ele tinha. Então eu imagino que a gente já consegue trazer alguns ensinamentos dessa passagem. Ora pela minha voz aí. Alguns ensinamentos dessa passagem. Por mais que ele estivesse por esses momentos difíceis, José ele não deixou de sonhar.
Deus entregava os sonhos a ele, ele continuava a sonhar. Eu falei brincando sobre o fato de ele ter falado exposto aos seus irmãos, mas ele tinha convicção daquilo que ele tinha sonhado. Deus tinha revelado algo a ele e ele tinha convicção daquilo que Deus estava entregando em sonhos para ele. Então eu imagino José, por mais que momentos difíceis ele estava passando, eu entendo pela passagem, pelo fato de ele ter apresentado isso aos seus irmãos, é que ele sabia daquilo que Deus estava revelando a ele. Ele sabia que por meio daqueles sonhos Deus estava mostrando algo que ele entregaria na mão de José. E aqui nessa passagem que lemos no capítulo 34, a gente já começa a ver uma parte daquilo que mostra do que Deus estava cooperando de fato na obra de José. Ele mostra que Deus põe a ele no governo do Egito ali e o faraó confia a ele algumas responsabilidades. Mesmo sendo ali escravo, ele começa a já confiar algumas responsabilidades sobre José. Mas não é aí que a gente vê que estava tudo... Não era ali o propósito final, né, de José que a gente vê na história. No capítulo 39, no versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: Deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: O meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: Deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José voltasse para casa. Então, repetiu a história. Aí no versículo 19. Quando o senhor de José ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou enfurecido. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, enquanto José esteve na prisão. Aí, além das situações diversas e difíceis que José estava passando já na sua família, tinha passado, né, com seus irmãos, foi jogado lá, vendido como escravo, já tinha meio que se recuperado disso, porque estava tendo algumas responsabilidades por Faraó, mas aí acontece que nem nesse meio ele foi tão favorecido assim. Tinha coisas ali que estavam impedindo ele. Sempre tinha algo barrando ali José, e imagino que ele não se abalava com isso. Então ali ele foi preso por causa dessa situação que ele se encontrou com a mulher de Faraó, que o acusou de ter feito algo que ele não fez, e ali José foi preso. Então a gente vê outra situação que José se encontra em dificuldade. Algo parando ele, algo bloqueando ele de fazer a vontade de Deus, tentando bloquear ele de fazer a vontade de Deus, né? Mas aí no versículo 37 no 40 diz assim, 37 ao 40 diz assim: O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhe perguntou: será que... Ah, não, perdão, eu pulei uma parte. Aí, depois disso, acontece de ele revelar, interpretar os sonhos de um prisioneiro que havia ali. E após isso também Faraó teve alguns sonhos, e por meio desses sonhos, José começa a interpretar esses sonhos, porque Deus tinha concedido esse dom a José. Então, por meio disso, aí chegamos no versículo 37, tá? O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E aí já vemos aqui vamos dizer, o ápice assim que a gente conta da história de José, né? Por meio do dom que Deus tinha dado a ele, ele começa a interpretar os sonhos que Deus tinha dado a Faraó, que mostrava que o Egito ali passaria por 7 anos de grande abundância e depois 7 anos de grande miséria. Então, por meio dessa interpretação que José tem dos sonhos, Deus também lhe dá estratégias. E aí Deus coloca José numa posição na qual ele está a governar o Egito. Deus concede o governo a José. Aí você vê que por tantas coisas que José passava, pelas dificuldades que ele passava na sua família, pelas dificuldades que ele enfrentava com seus irmãos que o detestavam, foi vendido como escravo, até mesmo ali perto do governo, a mulher de Faraó tenta anular os propósitos que tinha sobre a vida de José. Ele é preso, mas ainda assim José, acredito que ele permanecia, porque ainda assim Deus continuava a usar ele por meio da interpretação de sonhos, por meio da revelação. Então Deus começa a colocar de fato José no local onde ele queria, o propósito final que ele tinha para José. E a gente começa a ter um entendimento claro daquilo que a gente leu no começo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que tivesse adversidades, por mais que tivesse coisas que estavam barrando ali, os sonhos de José estavam barrando o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, José continuava firme, ele continuava permanecendo na presença de Deus. E é assim que a gente começa a entender, que a gente começa a alcançar propósitos, a gente começa a entender propósitos quando a gente entende que até por meio desses momentos difíceis, até por momentos pela qual pessoas não acreditam nos seus sonhos, não acreditam naquilo que você fala, não acreditam naquilo que Deus tem entregado na sua vida, Deus continua dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí em 2 Coríntios, tá fácil não. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí quando a gente entende sobre isso, igreja, a gente começa a ter um entendimento claro que, por mais que a gente passe por momentos difíceis, assim como José passou, a gente passe por momentos de turbulência, de que pessoas nos oprimem, ou talvez situações difíceis que você mesmo não está suportando, a gente começa a entender exatamente o que está escrito aqui. São sofrimentos leves e momentâneos, porque há um propósito muito maior daquilo que nós estamos passando por aqui. Há um propósito além daquilo que nós pensamos. Quando a gente enfatiza nesse versículo, todas as coisas cooperam para o bem, elas cooperam para o bem. E quando a gente entende sobre o que é o bem, que correr para o bem muitas vezes não está relacionado à nossa vontade. Todas as coisas cooperar para o bem muitas vezes não está relacionado àquilo que nós queremos, mas está relacionado àquilo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Algo cooperar para o bem está relacionado a um propósito final daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí um versículo em Mateus 5,16 que diz assim: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ou seja, brilhar a luz em nós por meio das nossas obras, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, é cooperar para o nosso bem, mas não para que nós sejamos beneficiados, mas que Deus seja glorificado. Então está tudo atrelado à glória de Deus, está tudo atrelado ao que Deus vai receber com isso.
Por mais que seja para o nosso bem, mas é para a glória de Deus. E aí em 1 Coríntios 10:31 diz assim ainda: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que está atrelado a nós, tudo que nós fazemos por aqui, por mais que seja para o nosso bem, é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas aí vem a parte um pouquinho mais crucial daqui, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas é de quem? Daqueles que amam a Deus. E aí já vem uma condição. Tudo coopera para o seu bem. Mas com a condição de que você ame a Deus. Com a condição de que você coloque Deus acima de todas as coisas. E aí eu peguei um versículo aqui que eu estive lendo essa semana, que eu estive meditando, que está muito relacionado a isso. Que fica em João, no capítulo 15. Há alguns versículos aqui, mas está muito relacionado a isso, sobre nós amarmos a Deus. Versículo 1 ao 9 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E aí aqui nesse versículo 8 e 9 a gente já resume mais ou menos tudo que já foi falado. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, aqueles que dão fruto, aqueles que estão ligados à videira verdadeira, é aqueles que amam ao Pai. E claro, para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. Então, quando a gente vê aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para o bem de fato, mas para aqueles que estão ligados à videira verdadeira, aqueles que permanecem em amor naquele que se entregou por nós. Então, igreja, a reflexão que eu queria trazer para essa noite para vocês é isso. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam de fato para o bem, seja nas adversidades, seja nos problemas que estamos enfrentando, seja nas dificuldades que nós temos tido, seja talvez na sua fraqueza, talvez você tenha enfrentado um problema de ansiedade, talvez tenha sido conflitos internos de família, talvez pessoas que têm barrado seus sonhos, pessoas que têm julgado você, não tenha acreditado nas palavras que Deus tem entregue na sua vida, ou talvez você mesmo não tenha acreditado nas palavras que Deus tem entregue na sua vida. Mas acredite que esse processo, essa dor leve e momentânea que você está passando, acarreta numa glória eterna, igreja. Não é sobre algo que muitas vezes você tem esperado em viver maravilhosas riquezas aqui na terra, mas sobre algo eterno, é algo muito além disso aqui. Deus tem preparado algo grande sobre as nossas vidas. Mas entenda isso, todas as coisas, tudo que você tem passado, todas as dificuldades, ou até mesmo as alegrias, todos os momentos bons que você tem vivido, todas essas coisas têm cooperado para o bem. De alguma forma, ela está relacionada a como você vai receber esse propósito de Deus. Cada detalhe dos momentos que você tem vivido, ela tem alguma ligação com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Mas é algo que a gente também não pode esquecer do final desse versículo, é daqueles que amam a Deus. Então é necessário que nós entendamos que é daqueles que estão ligados à videira verdadeira, é daqueles que estão dispostos a viver um propósito, de viver o propósito que Deus tem sobre nós.
E tudo isso está voltado, tudo isso volta para Deus, tudo isso é para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Queria que vocês colocassem de pé. Deus fala que todas as coisas são para Ele, são para a glória dEle, e tudo volta para Ele. Então, a sua vida, os seus momentos de intimidade com Deus, seu relacionamento com a sua família, os problemas familiares, os seus problemas no trabalho, na faculdade, na escola, todos os detalhes, todas as pessoas que você convive, todas as palavras, todas as conversas que você tem com alguém, tudo que você se passa, tudo que tem passado na sua vida, as dificuldades e as alegrias, tudo tem cooperado de certa forma para que algo seja entregue a você. Assim como foi na vida de José. Os irmãos o odiavam. Eles não acreditavam no sonho que José tinha, eles não acreditavam no propósito que Deus tinha sobre a vida de José, mas no final a gente vê que Deus entrega sobre a vida de José algo grande. E esse algo grande começa a mostrar depois para os seus irmãos que se dobram de fato diante dele e reconhecem José como governador do Egito. Há um momento na sua vida que, se você acreditando, entendendo esse propósito que Deus tem sobre a sua vida, você vai se encontrar numa situação como a da de José. Eu não digo de pessoas se ajoelhando aos seus pés, mas de você entendendo que Deus tem realizado os propósitos deles na sua vida. E tudo isso por um propósito, tudo isso para um único motivo, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. A ele toda a honra, toda a glória, para sempre, pela eternidade, seja dado toda a honra e toda a glória. Aleluia!